Seja bem-vindo. No jardim do Éden, ao invés de comerem da árvore da vida, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desde então parece que a humanidade tem se deleitado nessa árvore. Mas será que a solução para os nossos problemas é o conhecimento? Se pudermos aprender um pouco mais sobre o universo, a ciência, será que isso vai resolver os problemas da humanidade? Não, não vai. Nós precisamos conhecer Jesus, mas estamos separados de Deus pelo pecado de Adão. Jesus é o segundo homem, o homem perfeito, e ele veio nos redimir. Quando Jesus foi levado a Pilatos, Pilatos disse aos judeus: "Eis aqui o homem." Pilatos não sabia o que estava dizendo, mas ele acertou em cheio. Este é o homem, como Deus queria que fosse. Um dia, todos os que confiam no Senhor Jesus serão semelhantes a Ele e estarão com Ele por toda a eternidade. Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 4. Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus." Jesus fez uma declaração surpreendente. A salvação vem dos judeus. Mas sabemos que a maioria deles não é salvo. Eles rejeitaram o Salvador. Em Atos 7:52 podemos ler: "A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas." Você sabe o que está escrito em João 1:11? "Veio para o que era seu, e os seus não o receberam." No entanto, Jesus diz que a salvação vem dos judeus. É difícil entender isso, apesar de não ser nenhum mistério. Mas por isso mesmo parece bastante esquisito. Já que os judeus são um povo terreno, foi-lhes dado uma porção de terra. Mas são pessoas terrenas, e a salvação, na verdade, se refere à herança celestial. Porém, a herança deles foi esta terra. A terra prometida não é uma imagem do céu, mas sim a imagem de uma vida cheia do Espírito. Ainda há inimigos a enfrentar, batalhas a serem lutadas que não poderiam ser uma imagem do céu. E, no entanto, Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Mas a salvação implica em quê? Por que isso envolve toda essa história de Israel? Por que não ir direto ao ponto? Bem, o Messias veio e veio para salvar a humanidade. E o Messias tinha que ser um homem real, verdadeiro. Ele tinha que ter uma genealogia. Ele tinha que ter uma identidade. Ele não chegou aqui voando em um disco voador vindo do espaço sideral. Foi o homem que pecou, e por isso a redenção precisava vir através de um homem. Mas não havia ninguém nesta terra capaz de fazer isso. Você lembra o que aconteceu quando João viu que ninguém era capaz de abrir o livro e desatar os selos? Ele disse: "Eu chorei muito." E disse-me um dos anciãos: "Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Ele pertence a uma tribo, ele tem uma genealogia, ele é uma pessoa real, é um homem real. Mas ele é um tipo diferente de homem. É um homem sem pecado. Ele é o segundo homem. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que ele é o segundo homem, você se lembra? O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele também é chamado o último Adão. Por que ele é chamado o segundo homem? Porque não houve ninguém, seja homem ou mulher, que jamais andou sobre a face da terra, desde Adão até Jesus, que mereceu ser chamado homem. Adão foi feito à imagem de Deus e essa imagem foi manchada, foi destruída. Nós somos criaturas miseráveis em comparação a Adão e Eva antes do pecado. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Mas depois do pecado, Deus teve que dizer: não há quem faça o bem, não há nem um só. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Ele é o segundo homem e o último Adão. A graça nasceu a partir deste último Adão, o progenitor de uma nova raça. Por ele somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. 1 João 3,2 diz:
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Um dia, todos os que confiam no Senhor Jesus serão semelhantes a Ele e estarão com Ele por toda a eternidade. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Por que ele disse isso? Bem, o Messias é um judeu. É por isso que ele disse isso. A salvação vem dos judeus porque o Messias, o Salvador de pecadores, é judeu. Mas há muito mais do que isso. Há toda uma genealogia, uma história para provar quem é o Messias. E se a salvação vem dos judeus e o Messias veio através de Israel, o que Satanás tem tentado fazer? Ele tem tentado destruir esse povo. Eu espero te ver na próxima lição para nos aprofundarmos um pouco mais neste assunto. Deus te abençoe.